Tá bem? Festaram muito? Comeram bastante chocolate? Dia de domingo de Páscoa geralmente tem doces, né? Chocolate, tem muita coisa. E geralmente é o tema do dia, melhor, do mês. A gente vê tudo isso acontecendo na cidade. O movimento é em torno do comércio. É ou não é? As datas se tornaram muito comerciais, infelizmente. E essa data é uma data preciosa para nós. E a gente precisa, então, pensar bem no tema e saber o que Deus quer, onde nós meditamos, o que nós vamos considerar. E para nós que somos aqueles que trazem a mensagem aqui, não é diferente. É até algo que mexe mais com a gente. E quando eu vi que eu ia pregar neste dia de Páscoa, eu comecei a orar a Deus e perguntar para o Senhor, o que eu devo falar? Como devo falar? Que tema a gente vai usar? Poderia falar sobre muita coisa, mas o Senhor nos levou a um texto que está em 1 João, não, 1 João não, é o Evangelho de João, capítulo 1. Você pode abrir, por favor? Eu quero falar sobre o Cordeiro de Deus. Então, nós vamos meditar um pouco em cima deste assunto. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro de Deus. Não vai ser alguma coisa muito de desafiar, mas vai ser mais trazendo luz no que Jesus fez por nós. Para a gente possa compreender esse sentido do sacrifício dele por nossas vidas, pela minha vida e pela sua vida. O texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, fala assim: no dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Aqui nós temos uma experiência pessoal de João Batista. Você lendo o texto, você percebe que ele está testemunhando, primeiro, o chamado dele. Deus mandou ele sair batizando, pregando arrependimento e batizando com água. Não é isso que a palavra aqui fala? Deus falou isso para ele fazer isso. Eu quero saber, você busca de Deus uma direção para a sua vida? Deus pode te chamar para fazer alguma coisa, especificamente. E Deus falou para João Batista isso: você tem que sair e batizar com água, pregando arrependimento dos pecados. Olha só. Existiam já práticas religiosas que eles faziam sobre arrependimento, sobre perdão dos pecados. Mas Deus mandou João Batista fazer esse ato de batismo nas águas. E uma coisa, Jesus não tinha ainda se manifestado. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, não tinha se manifestado ainda como Salvador, como o enviado, o Messias. E Deus falou para João Batista. Olha que Deus falou assim:
Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu estou entendendo, eu posso estar errado, me corrigem os outros pastores, por favor, se eu estiver falando coisa errada, que Deus deu uma experiência para João Batista, que ele estava batizando um grupo de pessoas e ele via o Espírito descer sobre uma pessoa especificamente. É isso que a palavra está dizendo aqui. No meu entendimento é isso. Deus revelou que em cima daquela pessoa que descesse o Espírito Santo, esse seria o que batizava com o Espírito. E ele fala: eu não o conhecia. E aí vem essa experiência que nós começamos a ler aqui. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o Espírito descer sobre ele. Por isso ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Deus não nos deixa enganados, gente. Ele confirma aquilo que ele mostra, ele confirma. Mas o que é o Cordeiro? Vocês já pensaram nisso? João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele grupo de pessoas que estavam ali, eles conheciam mais ou menos a prática do judaísmo sobre o Cordeiro de Deus. Para nós, se eu visse Jesus e apontasse para ele e falasse: eis o Cordeiro de Deus, para nós você entenderia o que era o Cordeiro? Nós não temos essa prática. Nós não temos uma prática assim. Mas para aquele grupo era muito importante a questão do cordeiro, porque existia uma prática do sacrifício de um cordeiro. Na Páscoa, eles sempre faziam isso. Esse título, Cordeiro de Deus, só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Só aparece no verso 29 e depois no verso 36. Aí mesmo nesse capítulo. Na tradição judaica, o cordeiro, ele tinha um papel central de muitas práticas cultuais, especialmente na Páscoa, quando um cordeiro sem mancha era sacrificado para a remissão dos pecados e libertação da escravidão. Então eles vão lembrar o quê? Eles vão lembrar lá o Êxodo 12. O Êxodo 12, 3. Temos o versículo aí? Êxodo 12, verso 3. Podemos ver esse versículo? Olha lá. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Continuando o versículo aí. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar, e conforme o que cada um puder comer. Segue. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento.
Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O cordeiro que eles estavam falando era o cordeiro da Páscoa, que tinha um sentido para eles. A libertação da escravidão do Egito. Eles foram um dia libertos do poderio do Egito, da servidão de Faraó. Então eles entenderam isso. Olha só como é que são as coisas. Você vê aqui um povo que estava escravo, mas Deus prometeu libertação. E ele falou, olha, eu tenho um esquema aqui, nós vamos tirar vocês todos do Egito, mas vocês devem fazer isso. Peguem um cordeiro, sacrifiquem esse cordeiro, assem esse cordeiro. Na sua família, um cordeiro é muito? Então chame uma família junto. E todos dentro da casa, vocês vão comer aquele cordeiro. Mas antes disso, vocês peguem o sangue e passem nas ombreiras da porta. Isso será um sinal para que quando o anjo da destruição, o anjo da morte, vir sobre o Egito, passará aquelas casas que têm aquela marca. Então vocês serão livres. Não está falando que não existia erros, não existia pecado, não existia coisas erradas no meio do povo judeu. Está falando? Está falando alguma coisa sobre isso? Só está falando a respeito de libertação da escravidão. Olha só. Deus, ele quer nos fazer totalmente livres, mas um povo que ouve a sua voz e que obedece a sua ordem, a sua direção. Não quer nos deixar escravo de outras pessoas, mas ele quer nos fazer filhos teus, que tem intimidade com ele. E aqui eles fizeram isso. Eles foram libertos e foi dado uma ordem para que eles celebrassem a Páscoa. E ali, na época de Jesus, eles continuavam celebrando essa Páscoa. Mas é aquele negócio, tudo que se torna um ritual, com certeza vai deixando o valor também, vai perdendo o seu valor. Eu acredito que deveria haver muitas pessoas que já não estavam se importando muito com os rituais e crendo que aquele sacrificar de cordeiro poderia perdoar os pecados ou poderia libertar alguma coisa. Porque eles mesmos estavam sob o domínio do Império Romano também, novamente. Olha só. E Deus manda João Batista vir pregando o arrependimento e o batismo nas águas. Deus levanta um profeta para fazer isso. Uma nova prática. Mas também Deus fala assim, olha, eu vou providenciar um novo cordeiro. Essa que é a questão. E quando João Batista vê Jesus no meio do povo, Deus já tinha mostrado para ele uma pomba que desceria sobre uma pessoa. E aquela pomba, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E ele entendeu, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E mais ainda, ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
1 Coríntios 5:7 fala assim: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A gente precisa compreender um pouco o que significa aceitar esse sacrifício de Cristo. E isso vai nos levar a mais ou menos o que era praticado pelos sacerdotes, né? Então, havia algumas ordens que eles estipulavam. E ele fala aqui, olha, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, sem fermento. Isso está relacionado a atitudes antigas, atitudes erradas que nós carregamos dentro de nós. O que nós fazemos que não agrada a Deus. Ele está falando, o Cordeiro Pascal, ele vem para trazer uma nova vida. Então você tem que se livrar das coisas velhas. Tem que deixar aquilo que não agrada a Deus. Êxodo 12, de 3 a 13, ele traz orientação, ele traz o que deve ser feito, ele traz o espírito de compartilhamento, mas ele traz também uma direção a respeito de colocar o sangue nas portas, e ele fala para estar preparado. Ele fala para vocês comerem lá, ele fala assim, olha, eles devem comer vestido com capa, com a sandália nos pés e com o cajado na mão. O que está dando impressão, gente? Ué, terminou a comida, vocês vão sair, gente. Vocês têm que estar prontos para sair. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus bater na porta da tua casa e falar, hoje é o seu dia de subir, você está preparado? Eu já conversei com tanta gente e a gente às vezes para na frente da morte, quando a gente vai fazer funeral, e eu na conversa assim, né, a gente conversa com as pessoas e a gente ouve das pessoas, eu não estou preparado para isso. Mas o que nos impede de estar preparados? O que nos impede? Eis a questão. Você deve saber o que impede você. É você quem tem que saber. Mas a ordem de Deus é que você precisa estar preparado. Você tem que estar preparado. O Cordeiro, nós estamos apontando, é Jesus. Jesus que se deu por nós. Todas as músicas que foram cantadas aqui, as crianças cantaram. Eu não precisava nem estar falando muita coisa, porque a mensagem já foi pregada. Jesus, ele morreu por nós. Hebreus 13, 11 e 12 fala assim, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, quando oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. A ação do sangue derramado de Cristo é eficaz. Ele veio para nos purificar de todo o pecado. Nós precisamos crer. E nós precisamos tomar uma posição de deixar o velho fermento, deixar a maneira de ser ranzinza, ser chato, ser crica, ser mentiroso, ser ladrão, ser maldizente. E assim outras coisas mais que nós podemos ser. Eu preciso fazer alguma coisa. É responsabilidade minha deixar o fermento que eu carrego, que veio lá de raiz, veio da onde a gente nasceu, cresceu e se desenvolveu. Eu preciso tomar posição.
Êxodo 29:14 fala assim: queime, porém, a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Então, Jesus, ele foi sacrificado fora. Ele se fez oferta por nós, pelos nossos pecados. João 21:29, quando João Batista viu Jesus e viu aquela pomba descer sobre ele, eu imagino a alegria que ele deve ter sentido. Não porque Jesus era primo dele, era primo, mas por causa que estava se cumprindo uma revelação de Deus a respeito do Filho de Deus, do Salvador que estava vindo àquela terra. E ele via Jesus, mas ele via o Messias, ele via o Cordeiro de Deus, aquele que Deus tinha escolhido para vir a esse mundo e sofrer no meu lugar, no seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. Esse Cordeiro que se deixou, se entregou por nós, que se deixou ser moído. Eu ia trazer aqui uma mensagem escrita que era, talvez você já tenha até lido, se não, procure na internet, você vai achar um parecer médico a respeito do martírio do Senhor Jesus. É triste saber de tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, mas com um parecer médico, atual. Tudo o que afeta o sacrifício de Jesus, no seu corpo, no seu organismo, todas as dores que ele sentiu, tudo que ele sofreu com os cravos sendo enfiados no seu punho, a coroa de espinhos afetando o seu crânio, os cravos que enfiavam nos pés. Agora você imagine tudo isso, e ele sendo sustentado na cruz, tentando ficar em pé, sem ter onde segurar. Ao mesmo tempo, os seus pulmões sendo sufocados, porque tudo isso vai gerando outras condições. O que o Senhor Jesus sofreu por mim e por você, e por toda a humanidade, porque Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que existia ali, até então, aquele sacrifício daquele animalzinho, era só para Israel, era só para os judeus. Mas quando João Batista viu Jesus, falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque chegou a mim, chegou até você, e nós pudemos ser salvos por Ele. Hebreus 9:13 fala assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha só, aquele sacrifício dos cordeiros que haviam, sacrificavam, mas sacrificavam e purificavam atos externos. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, ele purifica na nossa consciência. Aí nós encontramos o quê? Paz com Deus. Paz com Deus.
paz com Deus, meu querido. É isso que Ele proporciona. Nós podemos ter esse acesso de ir até Deus e conversar com Deus. Nós podemos chorar diante de Deus. Nós podemos nos abrir, porque sabemos que Ele nos perdoa verdadeiramente. Verdadeiramente. Cristo, Cordeiro de Deus, é o nosso sacrifício pacífico. Olha Efésios 2,13, fala assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Cristo deu acesso para que nós possamos entrar na presença de Deus. Não perca isso. Não perca isso. Deus tem algo mais para você. E esse Cordeiro de Deus, Ele abriu a porta, Ele abriu o caminho para nós. João 10, 17 e 18 fala assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente, por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus escolheu se dar. Ele escolheu se entregar por minha vida e pela sua vida. Ele entregou a sua própria vida. O testemunho de João sobre Jesus, ele continua nos versículos seguintes. Depois você pode ler mais a respeito disso. Leia novamente esse texto quando você estiver na sua casa. Considere esse texto. Ele fala a respeito do batismo de Jesus. E fala a respeito da descida do Espírito Santo sobre ele. Isso ele estava indicando a respeito que Jesus era o único que podia batizar com o Espírito Santo de Deus. Queridos, por que isso? O quanto é importante o batismo do Espírito Santo? Você imagina? Se Jesus é o único que pode batizar com o Espírito Santo, Ele quer que você tenha o Espírito Santo também. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que pode te ajudar em cada dificuldade sua, as suas lutas, as suas guerras pessoais. Talvez tem aqui em nosso meio pessoas que estão travando guerras com carnalidade. Talvez tenha pessoas que estão travando guerras com pornografia. Talvez em nosso meio tem pessoas que travam guerra com descontrole emocional. Ou mesmo tem problemas de não segurar a língua. A hora que menos espera, já falou. Já falou, já soltou a bomba, já cometeu o erro, já maldisse a pessoa às vezes. Talvez tenha no nosso meio pessoas que guardam tudo para si. E estão montando uma bomba aí, escondida. A hora que explodir, acaba com tudo. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem para nos auxiliar a sermos transformados. Ah, eu nasci assim, eu fui sempre assim. Não é agora, porque eu estou aqui na igreja, que eu tenho que mudar. Sim. Se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus, se você entendeu que Ele morreu por você, que Ele
se sacrificou por você, Ele tem algo para te dar de presente. E esse presente é o Espírito Santo de Deus, o único que pode transformar a sua vida. Agora, se você falar, eu não quero, aí é outra coisa. Quando a gente fala, eu não quero, a gente está falando assim, eu quero cuidar da minha vida. Eu aceitei Jesus, mas eu quero cuidar da minha vida. Eu não quero Deus se intrometendo comigo, não. Aí, então, a gente precisa entender que quando a gente não quer Deus cuidando da gente, Ele não vai lutar pelas nossas guerras. Ele vai permitir que as nossas guerras sejam travadas e aí a gente vai sofrer os danos. Querido, o Espírito Santo quer nos ensinar. Quando Jesus veio, Ele veio para se entregar por nossas vidas. Mas Ele veio também para nos dar o poder de sermos transformados através da presença dEle nas nossas vidas e através do poder do Espírito Santo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado. Ele tira, não é para a gente ficar com o pecado não, gente. Ele tira. Ele tira. Ele não tira só o meu, não. Ele tem tirado o meu. Ele tira o seu. Ele tira de outras pessoas também. É isso que ele veio. Ele veio para salvar a humanidade. Não é somente o povo de Israel. É para salvar o povo de Israel. É para salvar o povo da Itália. É para salvar o povo da África. É para salvar o povo do Brasil. É para salvar a minha casa. O meu ser. Então, você deve ter alguém que você gostaria que conhecesse realmente, tivesse uma experiência com Jesus. É para essa pessoa também. Estou terminando, gente. Em termos, reconhecer Jesus como Cordeiro de Deus implica em aceitar que o sacrifício necessário para a remoção dos nossos pecados já foi feito uma vez por todas. Não precisamos mais oferecer sacrifícios, não precisamos ficar pagando promessas, porque Jesus já foi a oferta definitiva. Além disso, Ele nos convida para esse relacionamento íntimo com Deus, através do Espírito Santo. Que você possa ter esse relacionamento com o Cordeiro de Deus, crendo no sacrifício dele. Que você possa ter esse relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, pela Tua palavra. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tu enviaste o Teu Filho, Senhor Deus, a este mundo para nos salvar. Obrigado porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo nos alcançou um dia, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue derramado naquela cruz perdoa os nossos pecados. Eu sei que lá no Egito, Senhor Deus, muitos entraram dentro das casas, considerando, será que vai acontecer verdadeiramente? Eu sei que eles já tinham visto muitas coisas, Senhor Deus.
A tua palavra se cumpriu através do profeta Moisés, Senhor Deus, vindo juízo sobre o Egito de tantas formas, que não havia como eles não crerem naquele último sinal, ó Pai. E por isso, Senhor Deus, os teus filhos, que temiam ao Senhor, entraram dentro das casas e fizeram como havia sido ordenado, Pai. Sacrificaram aquele cordeiro. Passaram o sangue nas portas, ó Senhor Deus. Ficaram preparados para saírem debaixo daquele jugo, Senhor Deus, de escravidão. Hoje, Senhor, o Senhor enviou Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós temos, Senhor Deus, apontado para Ele, anunciado, Senhor Deus, tão grande salvação que o Senhor se fez para nós. O Senhor se entregou por nós. O Senhor se fez moer, como diz em Isaías 53, ó Pai. O Senhor o fez enfermar. Ele foi mudo, Senhor Deus, como uma ovelha. Ele foi mudo como um cordeiro, Senhor Deus, para o matadouro. E Jesus, obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu sangue perdoa os nossos pecados. Pai, eu peço, perdoa os meus pecados. Eu sei que cada um que aqui está, Senhor Deus, está orando nessa hora, Senhor Deus. E eu peço, Senhor Deus, perdoa também, Senhor Deus. Ouve a oração de cada coração aqui. Mas eu peço mais, ó Senhor Deus, dá-nos o teu Espírito Santo para sermos transformados conforme, Senhor Deus, é o teu querer. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida aqui com transformação. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.